E aí, gente querida, deixa eu chamar aqui o meu amado Pastor Dionei para a gente continuar fazendo a nossa série de ao vivo sobre a mulher cananeia, Jesus e a mulher cananeia. Hoje vai ser a parte 3, lembrando que a parte 1 e 2 já está no YouTube, ou melhor dizendo, já estão no YouTube. Gente, que legal. Não é aqueles ao vivos que muitas pessoas gostam de adivinhando CPF e revelando Opa! nome e falando, né, Dionísio? Isso aqui não é um ao vivo daqueles de revelação do CPF e alguém fez macumba. Olha, Maiara, alguém fez macumba pra sua vida, mas eu tô repreendendo. Olha, Gisila Santos, eu tô vendo aqui que alguém tem inveja de você, mas Deus já derrubou por terra. Não é isso que a gente vai fazer. Não é isso. A ideia é trazer revelações da Escritura de forma expositiva, sem ficar mentindo como muita gente faz. Tem o verdadeiro? Tem o verdadeiro, mas a maioria é mentira. Dionei, meu querido, a paz. Você tá bem? Rapaz, tudo jóia, só tô arrumando aqui a minha câmera, porque tinha deixado tudo pronto pra fazer nos dois, né? No Face e no Insta, Ah, e não rolou a o gente vai negócio, descobrir. né? A gente vai descobrir o que aconteceu. Não rolou, deixa eu só me ajeitar aqui, gente, só de uma forma mais confortável aqui. Enquanto isso, quero mandar um beijo para Jennifer, doutora Manda Jennifer, lá. preciosa para nossa vida. Vivi Sembranelli, o Alisson, meu motorista particular de Portugal. Te amo, Alisson. Um beijo em vocês. A Fabiola Souza. Gente, só pessoal amado entrando, que legal. Ai, ai, ai. Dá até vergonha. Mentira, eu não tenho vergonha, não. Gente, vocês vão chamando. Chama aí, galera. Fala aí, entra no Instagram. Deus vai falar. Ô, Johnny, a hora que você estiver pronto, você me fala, tá? Vamos lá, o meu som, como é que tá o meu som? Dá pra ouvir bem? Tá ótimo. Thales, querido. A Deixa eu botar os Mônica. meus olhos aqui, porque A paz, Igor. chega uma certa idade a gente precisa botar o óculos. Deixa eu melhorar o Luiz som, Paulo. beleza? Luiz Paulo, querido meu lá de São Paulo. A Jennifer, ô Johnny, a Jennifer, ela é aí de pertinho, de Florianópolis. Eu vou apresentar um dia ela pra Ju, elas vão ficar amigas. Ela é de Floripa mesmo? Ela tá morando em Floripa, mas ela não é daí. Ela tá trabalhando, ela é Ah, tá. médica. Ela é muito, muito querida, minha e dele. Nós vamos apresentá-los em breve. Os médicos estão sendo bem requisitados nesse tempo, né? Bastante requisitados. Um dia eu pedi pra ela me ajudar, ela tava com uma dor. Ela falou assim pra mim: eu sou médica, eu não sou veterinária. Eu achei um pouco ofensivo. Não foi não. Acho que foi um pouco mais assim. Porque hoje pet é muito amado também, né? Ela não falou isso, não, tá? É brincadeira. Tô brincando também. Eu aproveitei a onda. Gente, vamos lá. Quero aproveitar a atenção de vocês, a presença do Espírito Santo e a disponibilidade do gênio, do Dionei, para a gente comentar junto aqui sobre um dos textos mais emblemáticos, conhecidos e profundos das Escrituras, que é o tratamento de Jesus com a mulher cananeia. Nos dois primeiros ao vivo, a gente falou muito sobre a questão de Jesus ser o Senhor da nossa vida. O que isso quer dizer? Mas o foco hoje é nós falarmos sobre a O rei. expressão Jesus, filho de Davi. O rei. Dionei, me explica, pelo amor de Deus. Jesus, filho de Davi. Deixa eu voltar lá então. A gente tá falando. Essa expressão ela é uma expressão messiânica, né? Já Mateus começa capítulo por aí. 15, verso 22, quem perguntou aí. Isso. Mateus 15 é o texto base. E a gente estava comentando ontem, inclusive, só para relembrar, para a gente poder entrar no mesmo ponto, que primeiro que se passa fora de Israel, né, porque ele foi para a região de Tiro e Sidom, que é uma região de gentios, e o texto, juntando esse texto de Mateus com Marcos, você percebe que Jesus foi para lá meio para ficar oculto, ele tinha tido uma certa desavença nos textos anteriores, você vê com os fariseus, e ele se retira para a região de Tiro e Sidom para meio que talvez até descansar, se ocultar um pouco, se preservar um pouco antes de ir para a região da Galileia, né? E nessa situação, ele mesmo oculto, a fama dele chegou mais rápido. E aí tem uma mulher cananeia que, ouvindo falar de Jesus, decide ir atrás dele porque ele tem a solução do problema. E a beleza de todo o texto é porque ela reconhece ele como Senhor e como filho de Davi, ou seja, ela tem uma percepção de Jesus como Messias, uma percepção superior, inclusive, a dos próprios
judeus, Discípulos, porque ele né? estava com os judeus aquele tempo todo e o reconhecimento dele como Messias era praticamente nulo, né? Com algumas exceções, obviamente. Então ela demonstra ter uma percepção espiritual muito alta. Ela reconhece ele como o Messias enviado por Deus que traria a salvação. Ela tem essa percepção, mesmo sendo gentia, né? A gente comentou até que isso, o texto, de certa forma, prefigura uma situação profética que nós vivemos hoje, porque até hoje os judeus, oficialmente, digamos assim, o povo não reconhece, com exceção dos messiânicos, né, não reconhece a messianidade de Cristo, enquanto que nós, gentios, o reconhecemos e já identificamos ele como Messias. Então, essa mulher prefigura isso, essa situação toda prefigura isso, porque é o que vivemos hoje, né? E ela chamando ele de filho de Davi, está reconhecendo ele como rei, né? Que é a linhagem de Davi. E aí eu estava ontem comentando sobre a questão, já que aproveitei a questão do filho de Davi e de rei, eu lembrei dos espinhos. Não, não, Né? pera aí. Para. Você não vai contar já das coroas de espinho, não. Pera um pouquinho. Vamos segurar isso aí. Tá bom. Eu quero falar outra coisa antes, Johnny. Então Eu vai quero falar lá. uma outra coisa que eu tô pirando. Se eu pegar um país ditatorial, dá um exemplo para mim de um ditador de hoje. Chuta um. Da Coreia do Norte, o Kim Da Jong-un lá. Coreia do Norte. Eu sabia que você ia falar ele. O ditador da Coreia do Norte, do ponto de vista político, na Coreia do Norte, ele tem todo o poder. Do ponto de vista político, ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder. Mas ele ama o povo dele? Bem, isso é extremamente duvidoso, visto o que Então, tem acontecido lá, né? então ele tem todo o poder, mas ele não ama o povo. Não. A sua mãe te ama. Sim. A minha mãe me ama. Ela ama mais a Laura, minha irmã, depois a Laís, depois eu. Mas ela me ama. Ela me ama. Só que a minha mãe não tem todo o poder. Então, de um lado Exato. do lado eu tenho um ditador que tem o poder, mas não tem amor. Do outro lado eu vejo a minha mãe que tem amor, mas não tem poder. O interessante é que o fato de Jesus ser o meu rei significa que ele tem tanto o poder de rei como o amor de um pai. Então, a soberania de Deus na minha vida, a soberania de Deus, Jesus ser rei, significa que ele tem todo o poder e ele me ama. Então, ele tem a autoridade de abrir a porta que ele quiser e fechar a porta que ele quiser, de dizer sim Claro. ou não quando ele quiser. Então, o Claro. meu descanso é que quem vai trazer o terror na minha vida não é o coronavírus, porque Jesus está acima do coronavírus. Sem dúvida. Sem sombra de dúvida. Ele estabeleceu o teu trono nos céus e domina sobre todas as coisas. Esse é o nosso Rei Jesus. E é interessante aqui, vale lembrar o texto de Hebreus 2:8, que é um texto que eu acho que vale a pena citar, já que a gente está falando disso, É. que até para as pessoas entenderem um pouco o que vivemos hoje, e eu vou ler o texto que acho que fica melhor, né? Mas, fala aí. O texto diz assim, em Hebreus 2:8, tá, pessoal? Todas as coisas sujeitaste debaixo de seus pés. Ele está falando que Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E aí ele fala assim, ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Meu Deus. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Né? Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Então, esse texto de Hebreus deixa bem claro o seguinte, Jesus já é rei e tem domínio sobre tudo. Né? É um nome acima de todo nome, e sobre todas as principados, potestades que possa imaginar, que você possa, que existam. Mas nós aqui ainda, na circunstância que nós vivemos, parece que ele não domina. É uma impressão que as pessoas têm. É isso. Parece que ele não domina. Exatamente, é o que o texto está dizendo. Olha, as coisas todas estão sujeitas a ele. Mas nós aqui ainda não vemos como se tivesse sujeito. Então, nós temos uma falsa impressão de que ele não domina, que ele não está reinando. Tem gente que sente que Deus abandonou a Terra por causa dessa pandemia, por exemplo. Exatamente, mas não é essa a situação. Na verdade,
ele está cumprindo um tempo que é o tempo necessário para que certas coisas sejam realizadas até a sua volta. Então, esse interlúdio, que vai durar quase 2000 anos agora, esse interlúdio ele é um interlúdio necessário. Entre Até para que... Cristo ressuscitado e o fim do mundo, né? Exatamente. Entre a cruz e a volta. Né? Existe um período já de quase 2000 anos nesse período. E é um período necessário por quê? Porque é o período que nós, gentios, estamos entrando nesse reino. Né? Ele nos alcançou agora dessa forma. Então, você tem essa falsa impressão de que ele não reina, mas ele reina. Ele Sabe reina... um sonho? Diga. Eu tive um... Não vou falar que foi uma visão para não forçar espiritualidade naquilo que não foi tão espiritual assim, mas eu estava orando sobre os tempos de agora, e sabe o que me veio à mente, Johnny? Uma pessoa, quando ela está se afogando, uma pessoa que não sabe nadar, ela está dando ela tá tentando buscar o ar, né? De alguma forma ela tenta alcançar o ar. Sim. E a imagem que eu tenho, isso é uma imagem minha, não estou dizendo que é revelação do céu, é uma imagem minha. Inclusive vai responder até o que essa Lu linda, eu não sei se ela é linda, eu não estou chamando ela de linda, o nome dela é linda, tá? Mas ela é linda do Senhor. A imagem que eu tenho é de um cara que ele tá, a terra é como se fosse essa pessoa tentando sair para respirar, e esse último fôlego de vida, antes que ele se afogue de vez, é a crise que Deus está trazendo. É a chance do homem ter a intimidade que não teve, que rejeitou por muito tempo, porque Deus está avisando. Desde os profetas ele está avisando. Eu até hoje estava conversando com o nosso amado Bispo Flori. Amado. Né? Se o Bispo estiver assistindo, por favor, um grande abraço para o senhor. E a gente estava justamente conversando sobre isso. E eu estava comentando com ele que nós temos a forma como Deus conta o tempo, né? Por exemplo, muita gente diz assim, olha, mas a gente não deve se preocupar com datas e tempos, porque lá em Atos 1:7, Jesus falou para os discípulos que não era para eles ficarem preocupados com os tempos e épocas, porque isso era exclusividade, domínio do próprio Deus, né? E aí usam esse texto como um texto que, olha, não adianta nem você estudar esse negócio de escatologia, porque Jesus já disse que não tem como olhar. Quem fala isso? É que Atos 1:7. Não, Quem fala gente... isso? Tem teólogos que falam isso, não são Não, poucos. E tem pelo amor de igrejas que falam Deus. isso. Não, mas tem. É bom deixar isso claro. Porque... A gente não pode ser ignorante acerca dos tempos. Então, mas eu vou explicar o porquê disso, né? Porque em Atos 1:7, Jesus está falando com os discípulos. Ou seja, o escopo ali não é Jesus e a igreja, é Jesus e os discípulos. Certo. Porque Jesus já sabia que os discípulos iam ser martirizados, com exceção de João. Todos eles iam ser martirizados e não iam presenciar a volta da forma como ela virá mesmo, né? Com exceção de João, que teve lá, né, um breaking news, né, no meio do Apocalipse. Então, mas quando você lê, por exemplo, Tessalonicenses 5, em que Paulo está falando com a igreja, né, e ele diz assim, olha, irmãos, quanto a tempos e épocas, ele usa Cronos e Kairos, como em Atos 1:7, a mesma questão, Cronos, o tempo do homem, Kairos, o tempo de Deus, ele fala, quanto tempos e épocas, eu não preciso ter que lembrar de vocês já estão inteirados que o dia do Senhor vem como ladrão, e lá na frente ele diz assim, olha, e vocês são filhos da luz, para que esse dia não pegue vocês de surpresa. Ou seja, ali é Paulo, né, inspirado pelo Espírito Santo, falando com quem? Com a igreja. E para a igreja ele diz, quanto ao tempo e época, vocês têm que saber. Até porque vocês são filhos da luz e vocês têm que saber o tempo e a época para não ser pego de surpresa. É isso que ele está falando lá. Então, baseado nisso, por exemplo, a Bíblia ela esconde um pouco a forma como Deus conta o tempo. Você tem tanto o Cronos e o Kairos na Bíblia definido. Eu não vou entrar nos méritos, que não vem ao caso, mas eu vou, né, simplificar. Basicamente, Deus conta os tempos em jubileus, né, em ciclos de jubileus. E às vezes ele para o cronômetro dele. E tem situações na Bíblia onde você vê isso. Né? Eu não tenho como entrar nisso agora, que isso é bem específico. Mas é como se ele separasse a história humana em 3 grupos de 40 jubileus, que dá mais ou menos 2000 anos. Então, o primeiro ciclo é o ciclo da infância da humanidade, em que você vai de Adão até Abraão. Depois eu tenho de Abraão, que daí entra na parte da juventude da humanidade, que é de Abraão até a cruz de Cristo. Depois da cruz de Cristo, até os dias atuais, vem a parte da maturidade. Lembra de Gálatas 4?
Gálatas 4, né, vai falar que agora veio, né, enquanto o É. herdeiro é menino, tal, ele diz assim, mas a maturidade veio por meio de Cristo. Então chegou a maturidade por meio de Cristo e nós vivemos esse período de maturidade. São Você não esses... está falando de ciência, você não está falando de conhecimento, você está falando de revelação de Deus, da revelação Sim, de quem Deus sim, é. de revelação de quem Deus é, por meio das Escrituras. E você vai ver por quê. Por que 40 é um número fundamental? E por que tem, por exemplo, Jesus jejua 40 dias, 40 noites, você tem os 40 dias e 40 noites do dilúvio, você tem os 40 dias e 40 noites de Moisés, muitas vezes. O número 40 e os seus múltiplos, 400 e afins, aparece com muita frequência. Por quê? Porque 40 evoca a questão da gestação. Porque a gestação de uma criança é de 40 semanas, né? Está relacionada a 40 semanas. Ou seja, ao final do 40, algo nasce. Então, por exemplo, entre Adão e Abraão, Abraão é a chamada de Abraão, porque Deus vai lidar agora com a humanidade de outra forma. Ele vai fazer uma aliança com Abraão para definir um povo para ele. Então, até ali, você tinha um ciclo. De Abraão para frente, você tem um novo ciclo que é do povo. Porque esse povo virá o Messias, né? Então, no final desses 40, vem a questão de Cristo e a cruz de Cristo. E agora nós estamos nos últimos 40. E esses últimos 40, né, esses últimos 2.000 anos, que vai fechar daqui a alguns poucos anos, por sinal, todo ciclo de nascimento, antes do parto, o que você tem? Você tem as dores de parto. Sempre tem as dores de parto. Né? E essas dores de parto elas vão aumentando até o momento do nascimento. Então, esse nascimento está para chegar. A volta de Cristo está para vir. Está para fechar Que esse ciclo dos legal. 40 jubileus. Por isso que Jesus, lá em Mateus 24, 7, vai falar: olha, vocês vão ouvir de guerras, o rumor de guerras, vai falar de terremotos, doenças, né, as pestes e tudo mais. Mas olha, essas coisas têm que acontecer, mas não é o fim. É o Isso, na princípio. verdade, é o princípio das dores. Então, o que você está vendo hoje, e é o caso, por exemplo, do corona recentemente, é uma intensidade maior dessas dores. Por quê? Porque a época do parto está chegando. Johnny, deixa Está eu fazer um fechando o comentário. ciclo dos 40. Diga aí. Alguém poderia estar assistindo você e pensando assim: poxa vida, mas o pastor Johnny está errado, porque Jesus disse para não dar dia, né? Não, não estou dando datas, né? Então, Estou dando época. mas olha que interessante. Eu quero ler 3 versos antes de você continuar, para contradizer esse tipo de argumento, né? Esses contradizentes. Jesus diz assim, em Lucas 12, no verso 54, ele fala assim: Jesus chamou a multidão e disse: quando vocês veem a nuvem que está no ocidente, logo dizem: a chuva está vindo. E assim acontece. Quando sopra o vento sul, vocês dizem: haverá calmaria. E assim acontece. Hipócritas, vocês sabem discernir a face da terra e do céu. Como não saber, então, discernir que esse tempo está chegando? O tempo do fim. Exatamente. Por isso que Paulo reitera isso em Tessalonicenses 5, que quanto a tempos e épocas, nós temos de saber para que o dia não nos pegue de surpresa. Porque somos filhos da luz. E ainda recomenda: olhem, não durmam como os demais, hein? Sede vigilantes, mantenha a sobriedade. Que Né? legal. Então, o que você está vendo hoje, o que nós estamos vendo, claro, tem muitas formas que eu posso mostrar isso, das mais variadas, mas não vem ao caso aqui. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: você vê que ao final dos 40 dias de jejum de Jesus é quando vem Satanás. Sempre ao final dos 40 você tem essa perspectiva: algo vai nascer, algo vai se manifestar. No nosso caso, como agora esses 40, digamos, últimos jubileus estão relacionados à volta de Cristo, e está chegando essa época, é natural que você tenha uma intensificação das dores de parto. Porque pandemia, por exemplo, como o coronavírus, vamos ser sinceros, é só você voltar 100 anos. Gripe espanhola, 1918 a dezembro de 1920. 2 anos de gripe espanhola, uma pandemia que tomou conta do mundo todo, né? Na época, pelo menos 500 milhões de pessoas infectadas, ou seja, na época, 25% da população mundial. Meu Deus. Desses 500 milhões infectados com a gripe espanhola em 1918 a 1920, você tem os números em torno de 50 milhões, mas alguns estimam 100 milhões de mortes. Meu 100 milhões de Deus. mortes, na época, era 2% da população mundial. Isso não faz muito tempo, são 100 anos, um século atrás. Então nós temos hoje, claro, felizmente nós temos hoje os meios de comunicações e uma tecnologia muito melhor para poder lidar com isso.
onde essa curva de morte seja muito mais achatada. Mas isso não é uma novidade. Nós não estamos vivendo. Para nós, no nosso tempo, é uma novidade. Mas na história humana, é muito pouco tempo que você tem essa gripe espanhola, que foi uma das piores pandemias, mas você teve ainda a pandemia do SARS, a pandemia da gripe suína, né? Então você teve outras pandemias, não tão danosas como a gente está vendo, ou não diria danosa, mas que influenciando tanto nossa vida, como é o caso do coronavírus. Mas nada isso mais é do que Deus usando mais uma forma, permitindo mais uma forma de alertar o povo. Povo, acorda, o tempo está chegando. Né? Você precisa do que? Mais letreiros no céu? Você quer que eu escreva no céu? Das mais variadas formas, Deus vem avisando ao longo desses últimos anos, seja pelo céu, seja, nossa, das mais variadas formas. E hoje estamos pelo corona. Interessante, porque quando você fala um negócio desse, para quem não tem a firmeza em Jesus Cristo, pode ver algum certo tipo de pavor quanto à incerteza do que há de vir, né? Certeza, medo, aflição. Mas justamente o fato da mulher ter chamado Jesus de filho de Davi, reconhecendo não só a messianidade dele, mas também a soberania no sentido de rei, isso nos mostra que, apesar de parecer, como você leu em Hebreus 2, né, que está tudo fora do controle, Deus Não está tá. usando mais essa situação, é mais uma chance. De novo, volta para a imagem da pessoa se afogando. Essa chance é o último, pode ser o último fôlego da terra. Ó. É a última chance que você tem de pegar o ar, porque vai afundar e vai morrer. O final da terra é destruição. Isso já tá certo. Eu quero dar uma notícia para você que tem medo, que é o seguinte. Eu já li o livro da sua vida e eu já vi o que acontece lá no final. Lá no final, Jesus Cristo vence. E os que estão com ele vencem também. Então, pode ficar em paz. O final do filme a gente já conhece. Jesus Cristo vence e os que estão com ele vencem também. Porque ele nunca deixou de ser o rei da nossa vida. E lá no início de Apocalipse, ainda nas cartas para a igreja, ele avisa lá que ele vai guardar os seus, quando vier a tribulação, que vai pegar o mundo todo. Então fica tranquilo, viu, gente? Ele é rei. Você pode achar que não, você pode até às vezes pela situação dura, você ter a impressão de que não, mas não, ele sempre está dominando, ele é o rei. Ele está permitindo essas coisas porque as coisas são necessárias que aconteçam, porque as coisas precisam se cumprir. Né? Tanto que em Mateus 24 ele fala isso, olha, não fique assustado, hein? E ele dá essa dica, ó, não vos assusteis, porque é necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Né? Então leia Mateus 24, bem no início, você vai ver ele falando isso, não vos assusteis. Não é para você ficar assustada, na verdade é para você ficar feliz, porque está chegando. É sinal que Né? está nascendo a criança. É sinal que a criança vai nascer logo. Meu Deus. Eu tô ficando arrepiado. Aguenta rapaz. firme. Gente, pode ser que nós vejamos o céu abrir. Meu Deus do céu. Vocês não têm ideia do que é isso. A promessa de Apocalipse 3:10 é que Deus, porque nós guardamos a palavra da perseverança dele, a Bíblia diz assim, eu vos guardarei da hora da provação que há de vir sobre a terra. Exatamente. Ele não diz que você vai ser guardado na hora, ele não diz isso. Ele diz que você vai ser guardado da hora. Então, você fique firme no Senhor, porque ele vai te guardar da hora da provação dessa terra. Ele já está te guardando, né? Na verdade, ele tem te guardado e tem nos guardado até aqui. É que nós somos, muitas vezes, nós desprezamos as pequenas coisas. Por exemplo, você acorda todo dia, levanta seus braços, né? Claro, você anda, você ouve, você fala, você sente o sabor, você sente o cheiro. Sabe? Para muita gente isso é uma coisa, parece que aquilo você nasceu com aquilo e aquilo é uma propriedade sua. Na verdade, não, é uma permissão que Deus tem lhe dado. É um presente para você. Esses sentidos que você tem, a locomoção, a respiração, tudo isso é um presente que Deus nos dá. A gente acostuma e para de dar valor. Exatamente. Né? As pessoas vão ao banheiro e esquecem daqueles que não podem ir, às vezes, que tem que passar com uma bolsinha do lado. Meu Deus, é verdade. Isso é difícil. Sabe, coisas básicas que parecem-nos pequenas, mas não são nada pequenas. Porque no momento que você perde, é que nem perder a visão, por exemplo. Você hoje está enxergando aqui. Né? Mas se a visão sua for tirada por algum tempo, e aí você vai lembrar de agradecer por uma coisa que você já tem. É muito verdade. Né? E nós reclamamos demais. Por exemplo, nós reclamamos que não, eu ouvi o pessoal reclamando que não pode ir no cinema, não pode ir, sei lá, num restaurante, etc. Gente, primeiro que isso é temporário, né?
Segundo, que quando Jesus lá em Mateus 6 fala sobre, né, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que a maioria das pessoas completa com e todas as demais coisas serão acrescentadas, o texto não diz isso. Quando você lê Mateus 6,33, leia direito. O texto diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e estas coisas. Que coisas? As que ele falou nos versículos anteriores. E quando você lê os versículos anteriores, vai falar sobre comida, vestimenta. Tá? É o que você pode comer e vestir. Porque, inclusive, lá no versículo 25, se não me engano, diz assim: porque a vida não é mais do que isso, né? Em vestimenta e comida, né? Comida e bebida. Basicamente é isso. O resto é E vaidade. o resto é vaidade. O resto é bônus ainda mais. Né? Além do bônus da comida, e da vestimenta e da bebida, é um bônus plus mega. Que, claro, Deus não quer que você viva, né, tipo um franciscano, né, nesse sentido, não é isso que eu estou dizendo. Mas, às vezes, nós estamos comprando e trazemos para a igreja a noção da prosperidade do mundo, do que o mundo chama de sucesso, e volta a dizer, e esquecemos daquilo que Deus considera sucesso. E o que Deus considera sucesso é a intimidade com Ele. É É o nível perfeito, de é intimidade. isso. É ser mais parecido com Cristo. Quanto Eu mais estava parecido com lendo, Cristo, melhor. eu tava lendo há pouco tempo atrás, 1 Crônicas 4, a questão da oração de Jabes. Quando Jabes ele ora a Deus, ele falando assim: Senhor, alarga as minhas fronteiras e me livra do mal e eu te glorificarei. E a Bíblia diz que Deus se agradou dessa oração. E eu Sim, perguntando, eu falei: Senhor, mas o que esse cara orou que o Senhor se agradou? Aí, o que os meus olhos foram abertos foi para a questão da palavra alarga as minhas fronteiras. Por quê? Muito provavelmente, o que eu entendo é que ele só pediu para Deus alargar as fronteiras dele porque a fronteira que ele já tinha, ele com certeza, aliás, com certeza não, no meu entendimento, ele já tinha usado com perfeição o que ele tinha até aquele momento. sim, Então se eu tenho um alqueire de terra, eu plantei naquele alqueire inteiro, eu já entreguei a Deus, eu já fui grato por aquilo, aí Deus me dá mais. Se eu não sou grato e se eu não usufruo com sabedoria o que eu já tenho, Deus não vai me dar mais. A bênção vai me afastar dele, então ele deixa de me abençoar. Saber ser exato. grato pelo que você tem é um dos requisitos para você receber mais. Exatamente, exatamente. E é interessante, a gente vai ver nessa história da mulher cananeia, essa questão da fé, a fé dela, né, que é muito grande, que Jesus mesmo fala que ela é grande. E eu tenho pego no pé dos meninos aqui, das pessoas aqui da igreja, às vezes, pelo seguinte: é uma coisa curiosa que eu vejo acontecendo e as pessoas precisam lembrar disso. Normalmente eu vejo as pessoas com fé, por exemplo, se eu chegar e dizer assim: olha, tem ali uma pessoa que não consegue andar, ela é paralítica, você tem fé que Jesus pode curá-la? A maioria das pessoas vai dizer sim, tenho fé que Jesus pode curá-la, acredito que Jesus pode curá-la. Eu falo: olha, você tem fé que Jesus pode tornar você uma pessoa cheia de bens? Né? Que hoje ainda até é moda isso, de certa forma. Mas é verdade, pode. Porque para Deus nada é impossível, não é verdade? Nada é impossível, está escrito Nada. lá. Nada é impossível. Mas aí quando eu pergunto assim, e você tem essa mesma fé que você tem para esses milagres, para essas maravilhas, essa mesma fé para adquirir coisas, ter coisas, você acredita que Deus pode te fazer andar, ser como Jesus? Fazer você andar como Jesus andou? Nessa hora o pessoal trava. Nessa hora eu vejo muita gente travar. Porque daí entrou num tema que as pessoas dizem: mas espera aí, eu peco, eu sou pecador. Eu não vou conseguir ser santo como ele é santo. Eu não vou conseguir andar como ele andou. Né? O problema é que eles estão medindo isso pela sua própria força e não pela força do Espírito, não pela fé dele me moldar, porque quem me molda é ele. Não sou eu que torno-me a imagem de Cristo sozinho. É o Espírito em mim que me molda para isso. Então muita gente tem fé para ter as coisas, ou até para fazer algumas coisas, mas não tem fé para ser como Cristo é, para andar como ele andou. E eu estou dizendo, o texto diz, como João fala, né? Quem diz estar nele, né, ou permanece nele, deve andar como ele andou. João E ele está falando 2,6. tá falando de Jesus ali, né? Você tem que lembrar que, em momento algum, a gente está dizendo para você deixar a sua humanidade. Porque Jesus chorou, Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus também se alegrou.
Então, em momento algum, esse andar como Jesus andou está dizendo para você negar a sua humanidade. Muito pelo contrário, você vai exercer a sua humanidade de uma forma plena por meio de Cristo. Só que com detalhe, não pecando, buscando ser santo. Isso é E um se vier processo. pecar, filhinhos, se pequeis, tem um advogado perante o Tem Pai. advogado. Isso é um processo, isso não é uma coisa, claro, automática. É um processo. Mas você precisa deixar-se moldar por ele. Você precisa ter uma fé que diga, Senhor, eu acredito que tu podes me fazer a imagem de Cristo, como mesmo o próprio texto de Romanos 8:29 diz, né? Porque o propósito de Deus é que nós fomos feitos filhos para ser feito a imagem do filho, né? Esse é o objetivo. Ô, Johnny, sabe o que eu Então, estava pensando? isso é importante. Eu estava entendendo uma coisa que eu achei muito legal, é o seguinte, é fácil eu crer que Jesus derramou sangue para perdoar os meus pecados. E muita gente crê. Só que o sangue, ele tem uma eficácia de perdoar os pecados, mas não de transformar as pessoas. Porque o que transforma o ser humano não é o sangue de Jesus ser derramado. O que transforma é passar pela cruz de Cristo e morrer com ele. Então o sangue está muito relacionado ao que eu faço, enquanto a cruz está relacionada a quem eu sou. Se eu de fato creio que Jesus Cristo morreu por mim e eu morri com ele, eu não posso mais aceitar ser como eu era. Eu não posso aceitar. Eu tenho que ter essa fé de crer que, Filipenses 1,6, por exemplo, eu creio que Deus começou em mim uma boa obra. Ele vai aperfeiçoar essa obra. Amém. Eu posso não estar hoje bem como eu gostaria, mas eu não estou do jeito que eu era. Eu estou no processo do crescimento. E aí, deixa eu aproveitar e fazer antes que o pessoal me depois e o Do espinho? Insta do espinho. Deixa eu aproveitar. Então fala. Por que isso acontece? Por que eu posso ter essa certeza hoje? O que me mostra isso? Eu vou dar um dos exemplos. E A essa certeza de que questão da você é coroa, salvo, mesmo a pecando. certeza de que ele pode me transformar, de ele pode mudar tudo para mim, que ele pode me abençoar. Porque o que acontece? A coroa de espinhos, ela evoca aquela maldição de lá de Gênesis 3, quando Adão e Eva caem, em que Deus chega para Adão e fala, né, para Adão e Eva, e diz assim, olha, agora a terra é maldita por causa de ti. E agora a terra vai começar a produzir espinhos e abrolhos. Certo. Né? Ou seja, os espinhos e abrolhos era algo que não existia antes. Passou a existir, né, a se manifestar pela maldição da queda. Né? E é interessante que o espinho é uma manifestação física dessa maldição. E Jesus, quando está, né, naquela via crucis dele, em que ele está preso, e que os soldados pegam e tecem uma coroa de espinhos, e esses espinhos, alguns colocam como espinhos sírios, né, de uma árvore da região, que o espinho podia chegar até a altura de um dedo, mais ou Meu menos. Deus. Então, é realmente muito forte. E eles tecem aquela coroa, né, porque todo rei tem uma coroa, e Jesus, como rei, está recebendo essa coroa. Essa coroa, na verdade, é o seguinte: a coroa foi feita de espinhos. Espinhos são símbolo de maldição. Então, é como se eles estivessem dizendo: agora tu és o rei da maldição. Né? Porque tu não é somente um maldito. Agora, lembra que, se você lembrar de Isaías 53, ele foi considerado maldito em nosso lugar. E ele Gálatas carrega, 3. né? E ele carrega as nossas maldições. Então, aquela coroa simboliza o quê? Que ele é mais do que um maldito. Ele é o rei da maldição. Porque toda essa questão da maldição está agora incorporada sobre ele. Né? Ele não absorveu a maldição minha. Foi a do mundo todo. Do mundo todo. Todas nele. Do mundo Gente, todo. Isso é muito grande, né? Para você pensar. E essa coroa prefigura isso, essa questão dessa maldição. E ele recebe não só a coroa, como também, né, o cetro, né? Dão para ele uma cana como cetro. Então tem toda uma prefiguração. Claro, os soldados fazem isso para ridicularizar, como o texto diz. Mas no âmbito espiritual, você percebe o quê? Que realmente o que está acontecendo ali ele está tornando-se realmente maldição. Ele está incorporando isso com o símbolo de maldição, que é o espinho. E no momento em que ele vai para a cruz, em que ele recebeu essa coroa, imagina, quando você é rei sobre algo, significa que você agora domina aquilo, não é verdade? Certo. Então, se você se tornou rei da maldição, você, né, no caso Jesus agora, se tornou o quê? Aquele que domina a maldição.
Meu E Deus. se ele domina a maldição, ele tem autoridade sobre ela. Autoridade para chegar e dizer assim: olha, você ia receber uma maldição, né? Pois é, eu fui rei sobre a maldição, eu venci a maldição. Tem Como eu venci e autoridade. domino sobre ela, eu tenho autoridade para dizer: maldição, vai embora. No lugar, Amém. bênção. Eu creio Essa é a nisso, meu beleza da Deus. coroa de espinhos. Essa é a Jesus beleza que Cristo. você tem. Porque Jesus venceu. Ele assumiu essa maldição, ele assumiu essa coroa, mas ele venceu sobre a maldição, se tornou autoridade sobre a maldição, e agora ele tem toda a autoridade, todo o domínio para chegar para você e dizer: você agora é meu súdito, meu filho, meu servo. Eu posso simplesmente pegar o que era maldição para você e agora eu digo, para você é só bênção. Eu vou Aleluia. colocar bênção sobre você. É isso que nós temos. Meu Por isso que você Deus. pode ter certeza que quando você morre com ele, você vai viver com ele e ele vai te abençoar. Por isso que ele levou Aleluia. sobre si todas as nossas maldições. Por isso que agora nós somos abençoados. Meu Deus. E Essa é a sabe uma coisa que é beleza. incrível? Meu, só somando aqui, que coisa maravilhosa. Gente, eu vejo muitas pessoas que têm medo de maldição hereditária. Muitas pessoas têm medo, medo. Ah, maldição hereditária, não sei o quê. Existem dois pontos de vista aí. Um é que a maldição hereditária, na verdade, é replicar um ambiente que você está acostumado a viver nele. Então, por exemplo, você tem um vô que é bêbado, o seu pai é bêbado, você vai ter tendência a ser bêbado. Por quê? Porque tem uma maldição hereditária? Pode ser que sim, pode ser que não, mas ou pode ser uma repetição de comportamento que está numa casa onde é cheio de bebida. Mas ainda que tenha, vamos falar que tem a maldição hereditária, tá? Vamos falar que tem. A maldição hereditária, de acordo com a ideia, é o quê? É uma maldição que vem por laço sanguíneo, né? Tá vindo do pai, vô e etc. Quando Jesus Cristo diz que nós nascemos com ele de novo, porque vem uma linhagem de Adão que morre na cruz, e vem uma linhagem a partir de Cristo que nasce com ele da cruz. O meu pai na terra, que é o Jorge, ele sempre vai ser meu pai, amo ele para sempre, mas espiritualmente falando, ele não é mais o meu pai. Eu Exato. nasci de novo, eu nasci de novo. Quem é meu pai hoje é Cristo, o meu pai é Deus. Então, se eu vou receber algo hereditário, não é mais mal. Deus não tem maldição para derramar em mim. É uma nova linhagem. É outra coisa. Se eu for buscar alguma coisa de linhagem, eu vou receber em mim o que é de Jesus Cristo. Então, hoje, nenhuma maldição mais há. Eu gosto do texto de Números, se eu não me engano, é 23, 23. Nenhum encantamento vale sobre aqueles que são de Israel. É Números Amém. 23, 23. Então, pode Amém. fazer macumba para sua vida, pode fazer magia negra para sua vida, pode amaldiçoar a sua vida, pode ser a sua família inteira maldita. Você saiu desse meio quando você nasceu de novo em Cristo Jesus. E sobre você, de acordo com Gálatas 3, que é o que o Dionei está falando, o 3,16 diz que Cristo se faz maldição em nosso lugar. Por isso, as promessas foram feitas a Abraão e o seu descendente. Mas essas promessas não estão falando de Isaac, estão falando de Cristo. As promessas foram para Cristo. Então, Jesus leva a maldição em meu lugar e derrama sobre mim as bênçãos que eram dele. Isso E é Isaías evangelho. 53 também fala sobre isso, quando fala do servo sofredor, né? Que ele também É. levaria as nossas maldições. Essa é a beleza. E o interessante da mulher cananeia é ela reconhecer essa questão do rei Messias, né? E ela faz uma coisa muito legal, que Paulo fala, que a gente ainda precisa esmiuçar isso muito mais. E hoje, eu acho que hoje não vai dar, porque o tempo já está meio que estourando. É. Mas lá em Gálatas, Paulo fala, né, que nem a circuncisão é alguma coisa, nem a circuncisão coisa é, mas o que vale é a fé que opera por meio do amor. A fé que opera por meio do amor. Isso é uma coisa profunda, por quê? Primeiro porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então não tem como você agradar a Deus sem fé. E essa mulher cananeia, por exemplo, ela demonstra uma fé incrível. A gente discutiu na última vez, né? Essa fé que vai crescendo. Ela chega com uma fé, mas Jesus vai dando negativas para ela, a ponto que a fé dela vai aumentando, vai se transformando, de fé em fé, como diz o texto. Mas a fé dela, ela não é uma fé que opera por interesse. A fé dela toda é baseada em amor. Por quê? Porque ela está buscando algo que não é nem para ela, é para a É a filha dela. filha. E porque ela ama a filha dela. Né? Então toda a fé dela está baseada em amor. O Meu que é Deus. fundamental. Porque, tanto que quando você lê 1 Coríntios 13, lá no versículo 2, o texto vai falar, olha, mesmo que eu tenha todo o conhecimento, toda a ciência, toda a sabedoria, mesmo que eu tenha uma fé capaz de transportar montes, mas não tiver amor,
nada serei. Então, eu sei que a gente muitas vezes fala da importância da fé, 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 fé. Mas fé por fé, ou fé na fé, simplesmente não é o fundamental. Só para demonstrar algum tipo de poder, você não é um Superman. É para benefício, né? Exatamente. Se A não tiver fé, benefício, exato. E a fé verdadeira, ela tem que ter atuação por amor. Por isso que é fundamental todo cristão aprender a aumentar sua fé e aumentar o seu amor. Aprender a amar para chegar num ponto de amar amém, como Jesus ama. Que esse é o objetivo amém. nosso, né? E por isso que tem aquele texto que a gente conversou também ontem, 2 Pedro, capítulo 1, se não me engano, do 5 ao 13, se não me engano, em que ele fala, olha, acrescenta a vossa fé, e aí vai colocar uma série de virtudes, conhecimento, virtude, sabedoria, até chegar no cume, que é, depois da caridade, o amor. Ou seja, ele abre com fé e termina com amor. E ele dá todo o trajeto de crescimento para você chegar nesse processo. Deixa eu ver, E vou abrir quanto aqui pra mais gente. você abundar nisso, né, mais produtivo você se torna. Ou seja, a fé por si só não pode trabalhar sozinha. A fé ela é muito mais atuante e muito mais poderosa quando ela é atuada por meio do amor. Quando essa fé está revestida de amor. Uma fé revestida de amor, meu amigo, é que nem um coração quebrantado e contrito. Deus não resiste. Amém. Eu ia Não ler aqui o resiste. 2 Pedro 1, mas vai ficar muito longo, não vai É dar, longo? não. Não, é muito longo. Isso aí tem que ser para outro tempo. A gente já está 40 Johnny, minutos, ó, eu acho. quando eu fui fazer o thumbnail do YouTube, eu gravei, eu peguei um template pronto, né? Aí eu coloquei lá, parte um, parte 2. As nossas ao vivo hoje, no caso, é a parte 3. Eu fiz até parte 7. Eu não sei se foi profético isso. Eu fiz até o parte 7. Entendeu? Eu já deixei pronto lá. Nós temos duas opções, Johnny. A gente tenta fechar hoje alguma coisa e continua amanhã, ou se você quiser, a gente acaba esse de uma hora e começa outro. O que você quer? Porque a galera Acho tá que com fogo hoje. eu acho que a gente podia fechar, tentar fechar pelo menos, né? Vamos ver. E a gente continua, porque tem assuntos aí. Eu vi, Hoje ainda? eu não sei, porque eu vi o pessoal correndo aqui pedindo para falar sobre Apocalipse. Várias Então, de pessoas aqui. arrebatamento. Você tá lendo os comentários também, né? Tô lendo, tô lendo. E eu Mas, sei que por causa da força dos eventos, isso é algo que tem chamado a atenção das pessoas, né? então deixa eu fazer uma E sugestão. Aí manda lá. você que decide. Vamos terminar falando sobre a certeza da salvação, porque eu vi algumas pessoas aí que estão com medo de não ter certeza da salvação. Vamos falar um pouco sobre isso. Como que eu posso ter Vamos. certeza que Jesus é o meu Senhor e Rei? E aí a gente acaba com 50 minutos, a gente acaba esse, e depois começa um outro especial só sobre o Apocalipse, o arrebatamento. Perfeito, perfeito. Pode Vamos fazer ser? isso aí. Vamos lá. Eu não vou Vamos lá. trabalhar amanhã cedo mesmo. Você vai trabalhar amanhã cedo? Estou proibido. Não, a gente não está de quarentena, até para culto a gente não pode ir. O culto tem que ser online. Então vamos fazer isso. Vamos Lembra fazer que isso. vocês estão em São Paulo, né? São Paulo ainda não tem as medidas que tem aqui em Santa Catarina. Santa Catarina, por exemplo, nós já estamos fechados mesmo, em quarentena. É, Aqui, o estado inteiro, não é só Florianópolis, não. O estado inteiro sério. está fechado. Vai fazer uma semana na terça, em Floripa vai fazer uma semana na segunda, já, de certa forma. Que Gente, eu tô me começou. sentindo. Eu tô me sentindo no Big Brother. Eu só quero saber como é que eu faço pra eliminar a Elinéia do paredão. Eu não sei como é que. Ai, ai, ai. Ai, Então vamos lá, vamos gente. falar. Quero falar com vocês agora com o Dionei. Você que tá me assistindo. Beleza. Pode ser que um entre vocês não esteja entendendo isso que a gente está falando. Você fala, gente, eu quero que Jesus Cristo seja o meu Senhor e eu quero que Jesus Cristo seja o meu Rei. Como é que eu faço isso? Leonei, fala um pouco isso para mim. Vamos fazer um Vamos bate-bola. começar pelo texto, né? Romanos 10, 9 e 10. Confessar Fundamental. com a sua boca? Com a boca confessares e com o coração creres, né? E crer o quê? Crer que ele é Senhor, Não, então vamos né? ler. Vamos partir do princípio que a Vamos ler o pessoa texto, não então tá bom. sabe o que a gente está falando. Vamos lá, A gente fala Romanos, como se já soubessem. Romanos 10, versículos 9 e 10. Você Pessoal, leu ou presta leu? atenção. Quando dá 55 minutos, mais ou menos, o Instagram para. Se parar, a gente vai começar outro, ok? Vai lá, meu Beleza. mestre. Então lá, ó. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, lembra o que a mulher cananeia fez? Ela reconhece ele primeiro como Senhor, né? Kyrios. E ele diz assim: e em teu coração creres, aí entra a parte da fé, creres que Deus
ou ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Simples assim. Pequeno e simples assim. Né? E ele continua no 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito de salvação. Então, o que ele está dizendo? Está dizendo o seguinte, é uma ação conjunta. Né? Ele está falando, quando você fala com a boca, isso evoca como se fosse a sua razão. Quando ele fala que do seu coração crer, ele está evocando o teu sentimento. Então, você tem que ter essas duas coisas interligadas. A sua fé é tanto racional quanto ela é sentimental, assim como a sua confissão das mesmas formas. Por quê? Porque a boca tem que falar do que o coração está cheio. Né? A boca fala do que o coração está cheio. Então, esse é um processo. E às vezes me perguntaram, e o mudo, pastor? Como é que fica o mudo? Eu aceito Jesus. Jesus é assim, ó. É verdade, Jesus é assim para o buraco na mão. Eu sei, mas nossa, o que você não sabe, Johnny? Plantar batata, cara. Pelo amor de Deus. É a questão É a questão, na verdade, é simbólica, né? Essa questão de você falar ou não. Por exemplo, deixa eu dar um parênteses rápido. Quando Jesus vai expulsar o espírito, por exemplo, de acho que um menino endemoniado que era surdo, desculpa, que era mudo. Isso é muito interessante porque Jesus ali, né? Como é que é? Porque Jesus ali está demonstrando a sua messianidade para todas as pessoas da época, inclusive os fariseus, os rabinos da época, né? Por quê? Porque na época, quando você lê os pergaminhos antigos, né, você vai ver vários ritos de expulsão de demônios que existiam na época. E todo rito de expulsão de demônio, na época, evocava que você tinha que saber o nome do demônio para poder expulsá-lo. Por quê? Porque eles acreditavam que se você soubesse o nome do demônio, você tinha poder sobre ele e você poderia mandar ele expulsar. Né? Jesus faz o quê? Jesus pega um endemoniado que é mudo. Então, como é que você vai expulsar um endemoniado mudo que não pode falar o nome? Então, ali, ele está fazendo uma demonstração de poder sem igual para todos os religiosos da época, porque está dizendo o seguinte, olha, para vocês saberem que eu sou Deus e que eu tenho autoridade, eu vou expulsar esse demônio, não preciso saber nome nada. Eu tenho autoridade por si. E ele manda o demônio embora. E aí, a pessoa depois de liberta fala. Então, é importante isso. Essa questão de você ter essa convicção é fundamental. Por quê? Porque a salvação vem pela fé. A fé é fundamental para isso. Eu já dei curso sobre o livro de Hebreus. O livro de Hebreus, se você ler com cuidado um dia, você vai perceber o seguinte. O livro todo de Hebreus é para fortalecer a fé daquele povo que estava recebendo aquelas instruções no livro. Por quê? Porque o autor de Hebreus está deixando bem claro, a salvação ela só se mantém por meio da fé. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus, e se você não crer, não vai alcançar a salvação. Então, basicamente, para ser salvo e permanecer salvo, você precisa fazer uma coisa, manter a sua fé. Quando Jesus ele vai multiplicar os pães, as pessoas perguntam para ele, João capítulo 6, Senhor, quais são as obras de Deus para que a façamos? Fala, a obra de Deus é essa, creia naquele que enviou. É simples assim, por isso que Efésios deixa bem claro, né, que a salvação não vem por obras, para que ninguém se glorie. Né? A salvação é pela graça. Não tem como você fazer de outra forma. E essa graça você acessa ela por meio da fé. Interessante aquela frase assim, de para-choque de caminhão, de tanto que ela é falada, mas vale a pena repetir. Nós não somos salvos porque nós praticamos as boas obras. Nós somos salvos pela fé. Mas por termos sido salvos, aí a consequência disso é nós praticarmos as boas obras. Eu gosto de comparar com um cara que ele está indo ter uma audiência com o rei. As boas obras sejam o perfume, o bom perfume. As boas obras são um bom perfume. Não adianta eu chegar cheio de lama diante do rei e tacar perfume em mim. Eu serei um cara cheio de lama perfumado. Ou seja, um pecador com boas obras. Não resolve. Agora, quando nós nos lavamos no sangue de Cristo e ele limpa de nós essa sujeira, levando a maldição e trazendo uma nova criação, por ter tomado um banho, consequentemente nós exalamos o bom perfume. Exato. Então as boas obras, elas passam a ser uma consequência daquele que creu no Senhor Jesus. E a beleza disso é que a partir desse momento, Deus nos enxerga pela ótica de Cristo. Ou seja, é como se eu olhasse para você e enxergasse em você Cristo. Ele atribui a você a justiça de Cristo, não a sua.
Porque a sua nunca vai ser perfeita. Trapo Mas de a dele é imundícia. perfeita. É. Então, ele sempre vai olhar para você pela ótica da justiça de Cristo. Por isso que o texto no Antigo Testamento, várias vezes, nos Salmos, né, até mesmo o texto de Jonas, ele fala o seguinte, que ao Senhor pertence a salvação. E eu vou explicar isso rapidinho para você entender. Por que isso é importante você entender? Deus é o único ser perfeito. Ele é o único ser perfeito. Não há outro No que sentido seja de perfeito infalível, como ele né? é. Perfeito em todos os aspectos. Tá? Perfeito em todos os aspectos. Não só na questão de infalibilidade, mas perfeito em todas as características nobres, por exemplo, e na característica de justiça. Então Deus não pode errar, é impossível para ele errar, é impossível para ele não ser bom, por exemplo, é impossível para ele não ser justo. Só que daí ele vai criar um universo com seres, porque ele quer relacionar-se com esses seres. E Deus é perfeito pelas suas próprias características, tanto que ele, por exemplo, ele não tem. Nós é que atribuímos a Deus um antropomorfismo, né? Nós damos a ele uma característica humana, mas na sua essência, Deus é infinito. Inclusive está fora do universo, né? Ele se manifesta nesse universo, mas o universo está dentro dele, né? Lembra? Porque Atos 17. nele, né? Vivemos, E existimos. existimos, Nos é movemos nele. e existimos. Isso, tudo dentro dele. Então, quando ele vai criar o universo, essa história, Deus criou o universo do nada. Não. Antes do universo existir, quem que existia? Deus. Então, quando ele vai criar, ele vai ter que criar onde? Nele, porque ele ocupa Dentro todo o dele. espaço. Ele ocupa tudo. Então, ele tem que criar dentro dele. Que E ele abre um incrível. espaço em si próprio para criar esse universo, para botar esses seres lá. Só que tem um problema. Todo ser criado, Deus o cria perfeito. Você vê isso em Adão. Adão foi criado perfeito, sem erro, sem pecado. Os anjos, por exemplo, também foram criados perfeitos. Você vê o querubim ungido lá de Ezequiel 28. Perfeito eras quando foste criado, o texto diz E bem assim. começou a Ou seja, travar. não, Vai eu já vou começar a terminar. travar. Já vou terminar. Então, todo ser é criado perfeito. Só que tem um problema. Pelas nossas características de limitações, nós podemos errar, porque temos poder de escolha. Isso quer dizer o seguinte, que esse universo, os seres criados nesse universo, eles podem pecar, eles podem errar. Só que Deus criou um universo para ter vida, não para ter morte. Esse é o objetivo, né? Que a misericórdia triunfe sobre o juízo. Então, por isso que nenhum ser criado consegue alcançar a justiça, porque nenhum ser criado consegue ser perfeito como ele é. Por isso que Deus, assim, a mim pertence a salvação. Ele está dizendo o seguinte, ninguém vai conseguir se salvar sozinho. Porque tem que ser perfeito para se salvar sozinho. E só tem um detalhe, só eu sou perfeito. E eu sei que Amém. vocês não são. Então eu sou obrigado a atribuir a quem eu quiser. Por isso que ele diz assim, eu vou ter misericórdia de quem quiser misericórdia. E eu vou ter compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Ou seja, ele diz assim, eu me restrinjo o valor de atribuir justiça a quem eu quiser. Então, como é que ele vai atribuir justiça? Não pelas tuas obras, porque ele sabe que você tem capacidade para errar. Mas ele vai atribuir justiça pelo aquilo que você crê. Por isso que ele colocou Cristo, por isso que Cristo é morto antes da fundação do mundo. Porque já tem todo o Amém. plano de salvação para que você acredite que ele, por meio de Cristo, fez aquilo que você não pode fazer. Então, por meio de Cristo, você consegue alcançar aquilo que você jamais por si só Amém. alcançaria. Amém. Então, por isso que o texto várias vezes diz: a mim pertence a salvação. Ao Senhor pertence a salvação. Você vai ver em vários textos. Por isso que o nome de Jesus tinha que ser Yeshua, salvação do Senhor. Por quê? Porque é a manifestação da salvação dele. E Amém. aí você tem que crer nele. Por isso que você tem que crer na salvação do Senhor. Crer em Jesus é crer em Yeshua. Yeshua é a salvação do Senhor, então na salvação do Senhor. E ele te atribui Gente, que incrível. justiça. Olha que incrível. Olha, gente, o que é legal demais. Preste atenção. Povo, preste atenção. Vou pegar um pouco o gancho no que... E travou. E já era. Johnny, a gente continua... Eu vou fechar aqui, a gente continua um novo, tá bom? Aí. Gente, eu vou até mais... Tem mais 5 minutos, aí eu vou parar e vou começar um novo com o Johnny. O que eu quero falar com você é o seguinte. O Johnny estava falando de Romanos capítulo 10, quando ele diz sobre confessar com a própria boca para alcançar a salvação. É isso que está escrito em Romanos 10, no verso 8 e 9 e 10.
Por que a Bíblia diz que a boca tem que confessar do que o coração está cheio? Porque não adianta eu falar com a boca para fora, dizer assim, eu creio que Jesus Cristo é o Senhor. Isso vai me salvar? Não, se isso não for uma realidade no seu coração. Presta atenção. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, Paulo diz assim, ninguém, preste atenção na expressão, ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for através do Espírito Santo. Então, se você no seu coração hoje deseja a Deus, se no seu coração você quer Jesus Cristo, se você crê em Jesus Cristo, se você se importa com a sua salvação, se você se importa com a glória, se o seu coração crê nisso, é porque o Espírito Santo de Deus habita aí e ele está fazendo você ter esses sentimentos. O desejo de salvação é o Espírito Santo que dá. O arrependimento dos pecados é o Espírito Santo que dá. A fome e sede pela presença de Deus é o Espírito Santo que dá. O sonho pelo céu, pela presença do Senhor e por pregar o Evangelho e por fazer boas obras é o Espírito Santo que dá. Então, se você está assistindo isso ao vivo e de alguma forma o seu coração está pegando fogo e você fala assim, Dani, eu quero esse Jesus na minha vida, eu quero viver isso, eu quero estar lá com ele na glória, eu não quero mais pecar, eu quero fazer o bem, eu quero andar com Jesus, eu quero transformar essa terra. Se isso é uma realidade no seu coração, meu querido, é porque o Espírito Santo de Deus já te convenceu. E isso acontece por quê? Porque você foi transformado, você foi convertido. Esse é o primeiro e maior sinal de conversão. Você tem nojo do pecado e desejo pela presença do Senhor. Então você não precisa ter medo de inferno, você não precisa ter medo de corona, você não precisa ter medo de condenação, porque não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você já passou da morte para a vida, você já herdou vida eterna. Então eu estou te falando tudo isso para tirar de você todo tipo de medo, todo tipo de acusação, todo tipo de aflição e peso. Jesus não te chamou para viver em peso. E eu não estou falando de sobrepeso igual o meu sobrepeso corporal. Eu estou falando de sobrepeso da religião maldita. Religião maldita. Ordenanças humanas e liturgias humanas malditas que só cria religiosos com peso. Jesus Cristo veio para que você tenha liberdade. E liberdade não significa fazer o que quiser. Liberdade significa fazer aquilo que o Espírito Santo te diz para fazer. Você ouve a voz do Espírito e você ouve a voz da carne. E você fala, vou obedecer ao meu Senhor porque me importa mais agradar a Deus do que a minha própria carne. Você tem essa liberdade. A pessoa sem o Espírito Santo não tem essa liberdade. Ela vai ouvir a voz da carne e ela vai fazer tudo que a carne manda. Mente, adultera, rouba, engana, passa por cima. E a pessoa vai fazer. Mas quando você tem a voz do Espírito, que ele vem e fala para você, eu não te chamei para isso. Eu não te chamei para viver assim. Eu te chamei para viver diferente. Eu te chamei para brilhar a minha luz nessa terra. Eu te chamei para ser meu. Eu te chamei para parecer com Jesus. Você ouve essa voz, aí você é livre. Livre dessas amarras. Livre desse domínio. Você é livre dessa prisão. A prisão maldita do pecado. Tá entendendo? Você tem a liberdade, pelo Espírito Santo habitar no teu coração, de ouvir a voz do Senhor. E se isso é uma realidade na sua vida, deixa eu te dizer, você está salvo. Você é salvo, você é salva. E o seu nome está escrito no livro da vida. Os seus pecados foram perdoados. E o céu para você agora é só uma questão de tempo. Você já faz parte do reino. Porque Jesus diz em Lucas, no capítulo 17, que o reino de Deus já estava entre eles. O reino de Deus é uma pessoa. O reino de Deus não é um lugar. O reino de Deus é um ambiente formado ao redor dessa pessoa que é Jesus. Quando Jesus chega, ele estabelece o reino de Deus naquele lugar. Então, quando Jesus entra na minha vida, eu começo a fazer parte desse ambiente que é o reino de Deus. E, em breve, ele vai me levar para estar com ele em casa. Meu Deus do céu. Gente, eu vou terminar. Eu vou começar um outro ao vivo agora. Daqui 5 minutos a gente já está começando. Fique esperto aí. Esse vídeo já vai para o YouTube, tá bom? E se alguém quiser receber as crônicas, daniel.saad@uol.com.br. Manda um e-mail para mim. Você pode perguntar, comentar, pedir explicação da Bíblia, receber as crônicas, abençoar essa obra, porque essa obra ela vive de vocês. São vocês que abençoam essa obra. Não temos igreja que nos mantém e abandonamos o nosso trabalho secular para cuidar de vocês. Vou desligar aqui e vou começar um outro, tá bom? Amo vocês, beijo, vamos lá. Daqui a pouco a gente se fala de novo. Vamos falar sobre arrebatamento.